povo de Deus! Que Deus abençoe a sua vida, amém? Mais uma tardezinha agora com Jesus. Irmãos, que tema maravilhoso. Nós estamos agora nesse propósito de fé aqui toda tarde, de segunda a sexta, às 5 da tarde, para trazer para você agora, a trajetória de Jesus dentro dos 4 evangelhos. Irmãos, e vai ser maravilhoso demais. Eu tô com a missão, de trazer para vocês pela visão do discípulo João, tanto que os meus vídeos serão baseados nisso, no livro de João, tá bom? Então você vai ver muitos vídeos eu ministrando dentro de João, porque foi o meu livro escolhido. E eu tenho certeza, irmão, que Deus vai falar muito ao nosso coração, amém? E sem demoras, vamos lá, para João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmãos, eu acredito que todo mundo que lê, que prega, que estuda a palavra do Senhor conhece esse versículo de cor salteado. Até porque a gente entende, irmãos, que tudo foi feito por intermédio da palavra do Senhor, porque Ele mesmo é a sua própria palavra. Como assim? O livro de Hebreus vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. O que isso quer dizer? Que ela traz um resultado, ela traz um movimento. Não é à toa que a palavra verbo significa uma ação, significa uma mudança de estado, uma atitude, No latim, verbo quer dizer palavra. Então a gente sabe, a gente entende, sente, na pele, a gente já com certeza já passou por situações onde a gente tem plena certeza e convicção daquilo que o povo diz aí fora, Que a palavra, ela tem poder, mas pra gente que conhece o evangelho, que conhece a Jesus, sabe que isso vai além de um ditado popular. Isso é a nossa realidade de vida, o quê? Que a palavra tem poder, mas que palavra? A palavra de Deus. Tanto que João, ele vai trazer isso logo de início no seu livro. Ele vai escrever as suas primeiras palavras dizendo que ele era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio de todas as coisas, ele estava lá através da sua própria palavra. Como assim? Perceba. Gênesis 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre a face do abismo. E aí, quando chega no 2º, 3º, 4º versículo, ele vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, a gente sabe que nesse momento era só Deus e a sua palavra. Não tinha ninguém naquele momento para confirmar o que Deus estava falando. Não tinha ninguém naquele momento ali com ele para bater palma e dizer amém, glória a Deus, não. E você vê que quando ele diz haja luz, mesmo sem ter ninguém para dizer amém, mas ainda assim o que a Bíblia vai nos dizer é que houve luz. Porque ele é a própria palavra. Ele age por intermédio daquilo que ele libera, porque a palavra dele traz vida. A palavra dele traz eficácia e ação diante daquilo onde ela é liberada. Por isso, irmãos, que a gente sempre bate na tecla aqui, que é necessário, irmãos, a importância da gente ler a palavra todos os dias, da gente praticar a leitura da Bíblia todos os dias, irmãos. Por quê? Quando você for enfrentar uma situação difícil, você vai lembrar de alguma coisa. Quando você for se debater com uma porta fechada, uma enfermidade, algum problema familiar, algum problema na sua empresa, você lendo a palavra do Senhor, guardando no seu coração, você vai lembrar em um momento difícil, e aí essa palavra vai lhe trazer solução para o seu problema. Essa palavra que você leu vai trazer para você força, vai trazer para você fé, vai trazer para você coragem, para você saber como lidar com aquela situação e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Por quê? A palavra do Senhor, irmãos, como eu falei, Quando Deus libera, ela tem que fazer aquilo ao qual ela foi designada para fazer. Então, ela traz a nossa existência, ela chama para a nossa realidade aquilo que a gente deseja diante da nossa fé na palavra do Senhor. Aline, como assim? Vamos lá. Eu tenho uma empresa. Tá passando a maior crise. Minha empresa tá passando a maior crise. E aí eu começo a orar, começo a pedir a Deus uma direção, só que se eu não leio a palavra, irmãos, eu não vou ter direção. Porque Deus só vai falar comigo aquilo que está dentro da palavra dele. Deus, ele não passa além do que está escrito, Deus não vai além do que está escrito, Deus vai me direcionar, vai me ajudar dentro do que está dentro da palavra dele. Então, por isso que é necessário eu ler. Por quê? Jesus vai dizer que o Espírito lembra tudo que a gente leu. Que Espírito? O Espírito de Deus. Mas quando eu pratico a leitura da palavra, quando eu me envolvo na palavra do Senhor, quando eu vou enfrentar uma crise onde eu vou orar, onde eu vou clamar, Deus vai me dar uma resposta.
dentro da sua palavra. Como eu falei, tem uma empresa onde está passando por crise, mas eu sou uma pessoa que oro, que busco, que me envolvo com a palavra, eu vou ter uma direção dentro da palavra de como resolver a crise da minha empresa. Como resolver a crise no meu casamento. Como resolver a crise na minha família, no meu ministério. Porque eu pratico a palavra e tenho a direção dela. Lembrando que, a partir do momento, irmãos, em que eu vivo a palavra, eu vivo Deus. Porque Ele é a própria palavra. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Você vê, né? Todas as coisas, irmãos, a luz, a água, o mar, o vento, a terra, os animais, o homem, foi criado por intermédio da palavra do Senhor. Deus liberou a palavra e ela se tornou vida. Deus liberou a palavra e o que Deus liberou passou a existir. E na nossa vida, irmão, não é diferente, não. O que Deus libera ao nosso respeito, ela tem que vir a existir. Mas para eu poder ter isso em mim, para eu poder ver a palavra dele existindo em mim, se cumprindo em mim, eu preciso praticar, guardar e ter fé na palavra do Senhor. Aí você vê que João continua dizendo que ele era a luz dos homens e a luz resplandece sobre as trevas. Irmãos, o livro de Salmos vai dizer: luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Então, outra coisa boa que eu adquiro na minha vida, quando eu pratico a palavra, quando eu me esforço para viver a palavra do Senhor, é que eu tenho a luz dele sobre mim. Eu tenho a luz dele iluminando o meu caminho, me guiando no caminho que eu tenho que seguir, me mostrando qual direção tomar para que eu possa acertar. Mas a partir do momento em que eu estou longe da palavra, irmãos, eu estou longe da luz. E se eu estou longe da luz, eu estou em treva. E se eu estou em trevas, eu posso cair, tropeçar. Posso ter um buraco na minha frente, eu não vou enxergar. Mas quando eu ando na luz do Senhor, quando eu ando guiada pela palavra de Deus, irmão, as trevas têm que bater em retirada. Todo buraco, todo tropeço no meu caminho começa a se esvair, porque a luz do Senhor me mostra o caminho plano e firme para onde eu posso seguir. Irmãos, se envolva na palavra do Senhor. Busque ler cada dia mais, busque se envolver cada vez mais, busque conhecer cada vez mais, porque, torna a lhe dizer, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, isso aqui que a gente carrega não é só um livro, não. É Ele. É o nosso Deus. É o nosso Jesus Cristo, irmãos, em palavra. Aonde quando eu chamo a existência, quando eu pratico, eu trago Ele para mim. Eu trago a presença dEle para mim. Então, irmãos, se envolva cada vez mais. Para que além de você ter a luz, não só a luz, irmão, você vai ter o próprio Deus junto com você quando você vai caminhando dentro da palavra dEle. E eu tenho certeza, irmãos, que grandes coisas Deus quer trazer à existência na sua vida quando você passar a meditar, guardar e praticar a palavra dEle. Amém? Deixa eu orar por você. Ai, Jesus, meu Deus, que palavra maravilhosa. Senhor, João não podia começar esse livro de outra maneira, a não ser, Pai, nos lembrando de que Tu és a palavra. Pai, toda vez que o Senhor libera algo ao nosso respeito, o Senhor está liberando a Tua luz sobre as nossas vidas. O Senhor está liberando a Tua presença sobre as nossas vidas. Porque, Pai, Gênesis vai dizer que a terra era sem forma, era vazia. Pai, não havia nada, Senhor, só abismo. Mas quando o Senhor liberou a Tua palavra, Deus, houve luz, houve reforma, houve transformação, Pai. E quantas vezes, Senhor, estamos com alguma área da nossa vida que está assim, Deus. Está sem forma, está vazio, está tudo deformado, está tudo escuro. Mas que nessa tarde o Senhor possa enviar a Tua palavra, Senhor. Pai, que essa pessoa que me ouve agora possa agora receber a luz da Tua palavra, Pai. E que tudo na vida dele, na vida dela, passe a ter forma. Passe a ter uma reforma. Passe a ter vida, Senhor. Porque é isso que a Tua palavra faz, Senhor. Ela traz vida e eficácia. Deus, que essa pessoa possa provar do poder da Tua palavra. Que essa pessoa possa provar, Senhor, do poder da Tua palavra. Deus, eu oro. E eu peço, Pai, que essa palavra possa cair em uma boa terra e trazer frutos aos nossos corações. Muito obrigada por essa tarde. Muito obrigada por esse momento na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente.